Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica. Feliz 2025! Este é o primeiro vídeo deste ano e vai ser um vídeo de opinião. No ano passado eu tentei não falar sobre a família Valadão, que estava fervendo e ainda ferve, né, esse assunto, e deixei um pouco de lado assim para falar da minha opinião e estava mostrando só mais as notícias para vocês. Mas este ano eu vou retomando aqui o canal no YouTube para estar falando e trazendo também novidades para vocês. Mas sobre este assunto, que é sobre o pastor Tiago Alicerce, ou Tiago Santana Alicerce, que explodiu este assunto neste fim de semana. Muitos já devem saber o que aconteceu. Eu vou fazer um vídeo com a minha opinião teológica sobre isso, porque eu acho muito importante. Ele tinha muitos seguidores e muitas pessoas que são cristãs acabavam tendo simpatia pela causa dele, né? Ele era uma das poucas pessoas cristãs que peitava, digamos assim, que falava até de uma maneira muito grosseira, muitas vezes, e muito sem filtro, e cobrando dos líderes da igreja, tentando defender a igreja dos lobos e de muitas atitudes que a igreja se torna refém ao longo desses anos. Principalmente ele combateu a bola de neve, bateu muito, né, do apóstolo Rina, que já é falecido, e ele era considerado como um justiceiro da fé, onde muitos que também são abusados, porque eu creio que são a maioria, né, abusados de alguma forma, dentro das igrejas, tinham ele ali como uma voz que clamava no meio de tantas injustiças que ocorrem na igreja, onde os pastores se tornaram praticamente os deuses das suas igrejas e não apenas os mordomos. Mas nós tivemos a triste notícia e que ele depois confirmou, se alguém aqui chegou nesse vídeo e não sabe, ele caiu em adultério, ele tinha uma linda família, foram vazados áudios. A mulher era casada, esses áudios foram vazados e depois tudo foi se confirmando, até que agora ele também fez um vídeo pedindo desculpa e confirmando que realmente essa história é verdadeira. O que a gente pode aprender com tudo isso? E muitos podem estar perdidos hoje porque de repente tomaram a atitude de sair das suas igrejas ou tomaram atitudes contra outras pessoas, umas atitudes mais radicais, influenciados pelas palavras dele. E ele começou a vender cursos e ele viu que começou a entrar dinheiro. E me preocupo com essas pessoas que de repente estão ali de bom coração e começam a acreditar numa pessoa que se demonstra igual ou pior àquelas pessoas que ele mesmo criticava. Eu quero deixar claro que eu não sou contra ele nem as coisas que ele falava. Eu creio que muitas das coisas que ele alertava ali eram coisas certas mesmo. Muitos abusos na igreja, muitos abusos na liderança que precisavam realmente ser denunciadas, mas isso não quer dizer que o que ele estava fazendo, porque ele disse que ele adulterou durante 1 ano, estava sendo mais correto do que as pessoas que ele estava criticando. Não é porque é um pecado que ele estava fazendo, digamos, contra a família dele e não contra a igreja, entre aspas, né? E que os pecados dos outros que ele estava ali denunciando, que são abusos, digamos, entre aspas, maiores, que vai limpar a barra dele. Não, nada disso. Eu seguia a conta dele no Instagram, gostava das muitas postagens que ele fazia, mas tinha uma coisa que sempre me aborrecia e que eu acabava, até muitas vezes vocês vão ver lá os meus comentários para ele diretamente. Teve até comentários que ele respondeu daquela forma dele, né, com coice. Por quê? Muito dessas pessoas de fé tradicional e reformada, presbiteriana, metodista, nessa linha, ele, o pastor Rodrigo e tantos outros teólogos, influenciadores, eles ficam só naquela linha de bater na igreja pentecostal e igreja neopentecostal. E eu sempre falava assim, mas por que você não fala também dos erros da igreja tradicional, das convenções tradicionais? E ele nunca falava. Ele sempre batia na tecla dos pentecostais e neopentecostais. E eu pesquisei o porquê será que ele fazia isso. E as pessoas não se atentavam, né? E eu ainda vou fazer um vídeo completo explicando para vocês o porquê que essas pessoas de convenção mais tradicional, de linha teológica mais reformada, gostam de falar mal dos pastores, da liderança e da igreja que é pentecostal e neopentecostal. Porque essas igrejas têm pastores que têm uma fama tão grande que essas pessoas como ele começam a surfar na onda. Então, falar mal dá lucro, dá dinheiro, é a nova teologia da prosperidade. Vamos falar mal dos pentecostais, dos neopentecostais, que dá muito lucro.
dar muito dinheiro. Vou começar a ser convidado por aí para falar em tudo que é podcast, pregar em igreja e dar curso. E rodar o Brasil e ter uma agenda aí livre. Aconteceu com ele, aconteceu com várias pessoas que são dessa linha teológica que eles, não sei porquê, ficam contra, né? E eu questionava isso e ele não gostava muitas vezes nas respostas que ele dava. Assim, por que você não critica também as outras igrejas, que é de linha igual à sua? E sabe por que eu digo isso, gente? Quem é daqueles que gosta de assistir documentário, tem bastante na Netflix, né? De seita ou então true crime. Vocês vão perceber que os maiores true crimes, de principalmente psicopata, eles vieram de igrejas reformadas. Eles eram diáconos, presbíteros. Eu posso até listar para vocês e ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Eles são de igreja reformada, os americanos. Acho que eu nunca vi nenhum documentário desses bons mesmo, e de serial killers famosos e que fizeram estrago pelos Estados Unidos, que fosse pentecostal. A maioria não é. Então, isso é um grande problema, que a igreja que não é pentecostal tem, mas eles não abordam isso, eles escondem isso. E eu acho isso muito errado, uma pessoa que ela não é da mesma convenção falar da outra e não falar da sua própria. Como tem alguns pastores que fazem isso, pastores queridos até. As igrejas pentecostais, principalmente, né, depois é que vieram as neopentecostais, elas saíram todas de igrejas tradicionais, de igreja de fé reformada, de igreja que prega certinho, tem a teologia correta. Por que elas saíram? E eu posso falar isso porque eu tenho casos na minha família. Porque as pessoas dessas igrejas, muitas vezes, são as piores. Elas vão na escola dominical, elas criam suas famílias grandes dentro da igreja, mas elas estão um pouco se lixando para os outros. Elas têm teologia correta, ali prega bem, mas elas não vivem. E principalmente essa questão de adultério, até de roubo, de mentira, de prostituição, de pornografia, que eu já cansei de ver gente nessa linha que não tá nem aí, é abundante neles, é praticamente normal. Vocês podem me dizer isso? Tem ensaio de louvor nessas igrejas tradicionais? Que eles ensaiam música do mundo, e pra eles, música do mundo tanto faz. Mas se você for cantar David Keelan, Diante do Trono, for ouvir uma música internacional, nossa, você é o pior pecador. O pastor Rodrigo Mocelin é um daqueles que canta música do mundo, mas ele dá curso pra criança, pra criar criança. Eu não quero uma criança, um filho meu, que fique cantando música do mundo porque o pastor gosta de música do mundo. Eu não gosto. As igrejas pentecostais e neopentecostais, elas buscam aquele poder de Deus, elas buscam olhar com mais humanidade uns para os outros. Se tem se levantado líderes que estão roubando e que estão abusando das pessoas, é a função da igreja denunciar e não permitir. Agora, se elas permitem, vai ser um moedor de carne, né, e não um aprisco. Por que, entre aspas, né, você se deixou se enganar pelo Tiago Alicerce? Por que muitas pessoas se enganaram? Era como se ele fosse uma voz que se levantou, mas de repente ele estava sendo mentiroso. Ele caiu na mesma coisa, porque ele estava pecando, e ele estava apontando o pecado dos outros, e ele estava ganhando dinheiro com a boa fé das pessoas. Ele não foi diferente de todas as pessoas que ele apontou. Primeiro, o apóstolo Rina, a quem ele foi feroz, até quando o apóstolo Rina morreu, ele nem teve compaixão, não postou nada, não falou nada. Também teve o Daniel Mastral, que por mais que eu também entenda todas as dificuldades, eu sei que ele tinha um grande público, porque o brasileiro é muito místico. Eu sei também que ele tinha muitos problemas psicológicos e talvez as pessoas se simpatizem com esses problemas, né, com pessoas que têm essa linha psicológica meio difícil. Mas quando o Daniel Mastral morreu, ele se aproveitou muito da morte dele para falar coisas terríveis. E todo mundo cobrou dele, disse: nossa, você não teve compaixão. Aí agora que ele foi descoberto, porque se ele não fosse descoberto, ele ia parar? A gente não sabe. Aí ele pede desculpa e pede compaixão. Eu acho que as pessoas devem ter compaixão da esposa e dos filhos dele, do amigo que é advogado dele, coitado, da igreja dele. Agora ele? Aí vocês pensam, né? Como vocês devem julgar, porque a Bíblia diz que é para julgar. Em compensação, ele deu um prato cheio para os seus
mal amados, para seus inimigos, por assim dizer. Teve até pastor, como o Felipe Valadão, fazendo textão, dizendo que quem muito aponta os erros dos outros é porque também, né, tá em pecado, tá errado, pode crer. Muitas vezes não é bem assim, não. E ele, como pastor, e assim como outros pastores, deviam estar atrás dele para restaurar a família, para restaurar essa pessoa. Mas quando cai, aí é um alívio até, né? Porque daí provavelmente vai calar a voz de outros. Eu espero que, se tem pessoas que são boas e que têm dado testemunho, não caiam, né? E não se calem, principalmente. E outra coisa, quem tem que sair é quem tá errado, né? Se você é da igreja dele, se você saiu da sua igreja por causa dele, reveja, né? Uma das coisas que eu sempre falei, sempre escrevi com essas pessoas que criticam, eu sou uma das pessoas que tem uma acidez também contra líder ruim, mas sempre dou uma puxada para aqueles que gostam também de criticar e falar assim, olha, gente, vocês não precisam ficar totalmente desmotivados com a igreja e com o evangelho, porque uma pessoa como ele e tantas outras que criticam as igrejas, que criticam os líderes, no dia que seu parente falecer, no dia que você precisar de uma cesta básica, ele não vai te dar, ele não vai comparecer, ele não conhece você. E vai te ajudar a tua igreja local, sendo ela com tantas dificuldades como qualquer uma. Tão errada quanto qualquer uma. Mas é a tua igreja local que vai te ajudar, e não essas pessoas. Mas por que você, ou então por que tantas pessoas caíram na lábia dele? Por que tantas pessoas caíram no engano? A Bíblia diz, um trecho muito importante, os discípulos perguntam para Jesus a respeito dos últimos dias. A primeira coisa que Jesus responde é, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E no grego diz que o acautelai-vos é de se previnam, que você não caia, que ninguém te tire do caminho. Então nós precisamos vigiar nesse sentido, porque para você ficar enganado, alguém precisa te tirar do caminho que você está andando. Eu vi muitas postagens, porque eu seguia, né, o Thiago Alicerce no Instagram, e eu vi que ele não falava de adultério, mas ele sempre batia em certas coisas de líderes vaidosos. Ele não fala sobre aquela questão tanto de vaidade e tudo mais que ele batia na tecla. A Bíblia fala, a pessoa, né, o pastor, ele tem que ter uma família estável, tem que honrar o seu casamento e manejar bem a palavra da verdade, tem que ter testemunho, tem que ter mansidão. Então, sempre vá no Novo Testamento para você ter ideia do que realmente é uma pessoa de Deus. E eu via que nesses pontos ele tinha bastante falhas, mas também quem não tem, né, gente? Infelizmente, é mais uma pessoa que achou um nicho, igual quando é na política, assim, que alguém descobre um discurso, sabe aquele Pablo Marçal, acho, descobre um discurso que dá certo. Quem fez isso também foi o Damevan, Luiz Hermínio. Descobre um discurso que dá certo. Luciano Subirá, descobre um discurso que dá certo. A multidão vai atrás, eu voto nesse. E aí depois você vai descobrindo assim que, se você se aprofundar na Bíblia, tem coisa que não está certo. É um discurso para te fisgar. É um discurso para a pessoa lucrar. Mas Deus não está nisso não. A primeira coisa, com relação ao Apocalipse, com relação à escatologia, não é sinal no céu, não é estrela caindo, não é guerras e rumores de guerras, terremotos e tudo mais. Aquela parte vem depois. A primeira parte é acautelai-vos, que ninguém vos engane. E ali na Bíblia fala muito sobre engano no Novo Testamento, porque realmente viria um forte espírito de engano. Primeiro, para você se acautelar disso, leia bastante o Novo Testamento e veja se o seu líder está dentro do que os apóstolos escreveram. A pessoa que bate muito em outras teclas, por mais que de repente ela seja uma voz do que a maioria pensa, mas se ela não estiver dentro daquilo que o Novo Testamento está falando e que toda a Bíblia nos orienta, então coloca um pé atrás. E outra, gente, não aceita isso de saia da sua igreja e vá para uma igreja melhor, né? Vá para uma igreja, né, que seja bíblica. Será que a igreja desse homem não era bíblica? Será que o que ele pregava e ele ouvia não era bíblico? Isso entrou no coração dele? Aí ele pede compaixão, mas ele teve? Uma pessoa que não demonstra compaixão, perto de um Deus que tem tanta compaixão, tem que se ligar.
Tem que ver, gente. Para finalizar, sempre leia a Bíblia e veja no Novo Testamento como os líderes devem se comportar e nunca caia naquele negócio de Davi. Porque Davi adulterou, os líderes sempre se comparam, né, com Davi, e Deus sempre aceitou a vida dele. Então quer dizer, a pessoa é pastora, a pessoa é líder, ela sempre será independente do que ela faça. Não, não é assim. Errou desse jeito, pegou o dinheiro das pessoas deliberadamente, fez o que ele condenava, dizia que os outros faziam sem ter prova, não tinha compaixão. Cai exatamente naquilo que condenava. Mas, gente, será que caiu? Ou será que sempre foi assim? Porque hoje, por dinheiro, começou a entrar dinheiro, a pessoa vira a cabeça mesmo. Por fama, a pessoa vira a cabeça mesmo. E aí entra nessa nova teologia da prosperidade, que é trazer um discurso, falar o que as pessoas querem ouvir, mas no fundo, não teve a sua vida transformada por Jesus. Ela apenas está acostumada com a igreja e achou um jeito de ganhar dinheiro com ela. Então quem se sentiu enganado, não se sinta não. Continue de pé, continue na igreja, continue com Jesus e desconfie desses discursos quando fala que é para você sair. Porque se você é membro de uma igreja e tem alguém que é líder que é errado, quem tem que sair é ele. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Eu espero que você fique bem, em nome de Jesus.